estou de volta para responder mais perguntas sobre a HQ O Condomínio. Primeira pergunta do Cunha Cunha, eu adoro esse nome, Cunha Cunha. Ele me pergunta o seguinte, na verdade não é uma pergunta, é uma grande dúvida. Eu não estou entendendo o que você quer com o condomínio, tipo, assim, eu não estou entendendo o que é, o que significa. Querido Cunha, você que já apoiou várias outras campanhas, eu te explico. O condomínio é uma história em quadrinhos. E o que eu falo? Eu nasci em 1962. Fui morar no prédio e eu morei no mesmo prédio, no mesmo apartamento minha vida inteira, durante 55 anos mais ou menos. O que acontece? Esse trabalho tem tudo a ver com a minha carreira, ou com a minha carreira musical, reflexiva, filosófica, porque eu uso a questão do apartamento, do prédio, do físico, para falar sobre os moradores, sobre a história da cidade, sobre a história do nosso inconsciente, de como nós agimos. Por exemplo, vou te contar uma história. No meu prédio moraram muitas pessoas consideradas importantes, famosas hoje em dia, como o músico Raul Seixas, a atriz Lucélia Santos, para dar dois exemplos. Então, eu além de contar histórias folclóricas curiosas sobre ambos, eu também conto como eu cresci dentro do prédio, como eu aprendi de criança, adolescente, adulto. Eu tenho uma limitação de páginas, sabe? E aí eu começo contando a história desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu venho falando da escravidão indígena, escravidão negra, quilombos no mesmo bairro do meu prédio, de uma favela imensa que tinha do lado do meu prédio chamado Praia do Pinto, que ela foi queimada de propósito para dar espaço a um condomínio de classe média. Então eu venho contando outras questões, como o meu vizinho era o político Rubens Paiva, que foi detido pela ditadura em 1971, torturado e morto. Inclusive, vai ter o filme agora do Walter Salles sobre essa história. O Rubens Paiva era meu vizinho. É impossível que você não conviva com essas coisas e não faça uma reflexão. Então, Cunha, esse quadrinho fala sobre a minha vida, o meu crescimento, a minha visão e de como eu entendo o mundo, e eu uso como referência um prédio. Essa história pode ser um filme, pode ser um livro, ou como é agora uma história em quadrinhos. Eu espero ter explicado assim, tá? Se você não entendeu, escreve de novo, que eu falo muito mais. Você deu chance para eu poder falar, eu falo mesmo, ninguém para. Incrível. A outra pergunta é de Eduardo da Mota, que atualmente mora em Portugal, independência ou morte, mas ele é de Brasília. Então ele até me fala, ai, que saudade de Brasília e tal. Mas eu amo Brasília também. Eu sou carioca que ama Brasília. Eu não fico metendo o pau, não. Nada a ver, nada a ver. O que acontece? Ele me faz uma pergunta. Como que eu tive o primeiro contato com os quadrinhos, com o mundo dos quadrinhos, e me faz outra pergunta. Como é que se relaciona essa questão música, letras, que eu tenho feito há tanto tempo com a banda Dorsal Atlântica, e os quadrinhos? Então, respondendo à primeira pergunta, bem, aí eu teria que entrar numa máquina do tempo para lembrar qual foi a primeira história em quadrinhos que eu botei a mão. Mas eu posso te falar da mais simbólica. Da virada dos anos 60 para os anos 1970 do século passado, eu recebi de presente um livro impresso em Portugal, Asterix e Cleópatra. O Uderzo e Goscinny, não sei se pronuncia assim. Eu fiquei encantado com aquilo. E foi ali que eu tive contato com a possibilidade de misturar história, o ensino de história, com uma reflexão sobre história. E o meu avô era jornalista. O meu avô, ele percebeu que eu desenhava desde muito cedo, 4 anos de idade. Então meu avô começou a pegar meus desenhos e publicar nos livros dele, que ele era cronista. Ele publicava, e também publicava num jornal que ele trabalhava, se eu não me engano, O Jornal.
E a relação da música, letras, com os quadrinhos é uma coisa simples de explicar. Imagina que você é um diretor de cinema. Então, você tem um roteiro, você tem uma visão de como a imagem tem que ser, só que você trabalha em grupo. Tem atores, você tem o pessoal dos bastidores, você tem o financiador do filme, então é muita gente envolvida. Fazer quadrinhos é uma forma que eu posso escrever letra, refletir sobre a vida, eu posso ser o diretor, o contra-regra, o ator, o financiador, posso ser tudo. Só que nesse caso, como é uma campanha de arrecadação, os financiadores são vocês, é o público que me acompanha. Então, por isso, eu reitero, é muito importante que a gente alcance, ainda nesse mês, 50% da campanha. Porque a pergunta que todos me fazem e continuam a fazer é, pô, tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero apoiar porque é uma história em quadrinho, eu quero bancar um disco. Então, é o seguinte, eu já falei antes que eu tenho um método de trabalho que é um quadrinho, um disco, um quadrinho, um disco. Gente, para ter disco novo da Dorsal no futuro, o quadrinho tem que ser financiado. Eu sou um artista com a cabeça em ebulição, criando, criando sem parar, refletindo sobre a vida, refletindo sobre mim e sobre o mundo. O produto final não importa se é música, se é livro, se é vídeo. É fruto da minha compreensão do mundo, da qual vocês podem ou não compartilhar. Então, sem os quadrinhos, não haverá disco futuro. Isso não é uma coisa que eu estou falando demais, não. Eu já falei isso desde a primeira campanha em 2012. E antes que esqueçam ou não saibam, este não é o primeiro quadrinho que foi posto em campanha. Eu já editei 2 revistas Tupinambá, que é a minha revista sobre história brasileira, reflexiva em quadrinhos, tá? Tupinambá. Já editei 2 através de campanha. E editei o livro da Dorsal Atlântica, a história em quadrinhos sobre a banda Dorsal Atlântica, também através de campanha. Ou seja, eu não sou neófito nessa história. Eu estou reconstruindo um sonho, que era meu avô, lá atrás, jornalista, biógrafo, crítico de arte, colunista, que viu em mim um talento. Mas era avô, babava meu ovo, achava que eu era um gênio, falava, esse meu neto é demais. Só que a gente tem que fazer por onde eu não conhecia a vida. Agora eu sei que eu posso criar arte, mas eu dependo de retorno emocional, financeiro, apoio. Então é isso. Agradeço pelas perguntas, continue enviando. Para mim é um imenso, enorme prazer continuar falando. E vamos juntos para vencer essa campanha e ver esse livro impresso e entregue a todos. Oxalá, amém. Muito obrigado, gente, de coração. Muito obrigado.